Pessoal, bom dia aí a todos. Vocês podem estar estranhando aí essa aula de biologia hoje, mas ela é para repor aí essa defasagem que vocês estão aí em relação ao pessoal do presencial, tá? Tanto vocês do primeiro D como do primeiro B, porque vocês têm aula comigo, as duas aulas da semana são aos sábados. E nós já tivemos 2 sábados de simulado e teremos o próximo de simulado. Então, aí, né, nós já perdemos aí 6 aulas. Tá? Então, para dirimir essa defasagem aí, a gente vai pegar essas aulas de hoje. Vou pegar o terceiro horário, parece que o quinto horário, segundo o expedito, para poder dirimir aí, que o pessoal do primeiro B, a outra metade, porque a outra metade está remota, né? A outra metade eu vou pegar na quinta-feira, mas de forma presencial. Então, a aula agora acho que é de história, né? E aí eu estou utilizando esse horário aí para repor essas aulas aí. Tudo bem? Beleza? E aí nós vamos falar hoje. Beleza, André? Então nós vamos falar hoje do tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Já que na última aula a gente falou dos tecidos conjuntivos, propriamente dito, e tecido adiposo, que foi aquela nossa última aula, que teve até, né, aquela mudança da câmera lá. Então, para vocês não ficarem aí no prejuízo, a gente vai pegar aí tecido cartilaginoso, tecido ósseo, que eu já trabalhei com as turmas presenciais, tá bom? E aí vocês vão ficar equiparados assim, beleza? Então, eu já coloquei aí na turma os slides que serão utilizados de hoje. Tá? Então já está aí na pasta de setembro, Biologia 2, você procura lá, Biologia 2, pasta de setembro, e aí eu já coloquei o PDF com os slides da aula de hoje, tá bom? Aí vamos acompanhando aqui. Tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Tela cheia, Full HD. Sim. Beleza. Então vamos lá. Falar primeiramente aí do tecido cartilaginoso. Esses dois tecidos aí que têm a função, né, de sustentação aí, formar cartilagens e ossos, respectivamente. Então aqui nós temos uma imagem, né, de microscopia, utilizando aí corantes, mostrando aí o tecido cartilaginoso, que seria essa porção aqui avermelhada mediana, onde você vê as células da cartilagem, chamada de condrócitos, beleza? Um distanciamento entre elas, ou seja, muita matriz extracelular, por isso que é um tecido conjuntivo, tá bom? E revestida aqui por uma camada chamada de pericôndrio, que nós vamos falar mais na frente. Então, o tecido cartilaginoso, ele tem como, vamos dizer assim, exceção à regra dos tecidos conjuntivos, é que ele não é vascularizado e não é inervado, tá? Não é vascularizado e nem é inervado. Isso, ou seja, não passa sangue por dentro dele, nem passam nervos, tá? Isso gera algumas dificuldades para esse tecido.
né? Desde dificuldades, por exemplo, do combate a infecções, por isso sempre ter cuidado em lesionar cartilagens, lesionar, por exemplo, com brincos ou outros utensílios. Por quê? Porque nós sabemos que as células de defesa, os leucócitos, eles ficam no sangue. E aí, como não passam vasos sanguíneos na cartilagem, fica difícil o combate. Então, o tratamento, né, as infecções nas cartilagens, elas terminam se prolongar por mais tempo do que nos outros tecidos, tá bom? Bom, ele possui como característica aí uma matriz extracelular, cujo grande componente aí é o colágeno, só que, além disso, existem outras proteínas que conferem a ele aí uma característica mais flexível, fazendo a comparação aí com o ósseo. A gente sempre traça um paralelo entre o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Então, ele tem uma consistência aí mais flexível, tá? E essa consistência mais flexível se deve aí a algumas proteínas, como a elastina, como a condrina, tá? A condrina, que é a elastina, ela também acontece em outros tecidos, e a condrina, ela é específica, é uma proteína específica da matriz das cartilagens, ok? Ela vai ter essa consistência aí mais borrachoide, vamos dizer assim. O tecido cartilaginoso, ele forma uma estrutura maior chamada de cartilagem. Essas cartilagens, elas apresentam diversas funções. Por exemplo, no nosso corpo, elas ficam ali na extremidade dos ossos, lá nas articulações, ok? Para diminuir o atrito entre os ossos, não deixar o osso tocar um no outro, evitando assim o desgaste dos mesmos, tá? E também essa cartilagem, ela funciona aí como um amortecedor de impactos, tá? Um amortecedor de impactos. Ela também vai exercer funções aí de proteção de órgãos, porque a nossa caixa torácica, algumas costelas, como vocês vão ver aí em algumas figuras, elas se finalizam, elas se ligam ao osso externo através de cartilagem. Então, na composição aí da caixa torácica, ajuda a proteger órgãos vitais da gente, como o coração, como os pulmões, tá bom? E em alguns animais, a cartilagem, ela termina sendo o próprio esqueleto. Os peixes, existem os chamados peixes cartilaginosos, como é o caso dos tubarões, das raias, são peixes que o esqueleto deles é cartilaginoso, tá bom? Nós temos peixes ossos, mas nós também temos peixes cartilaginosos. Aqui nós temos um detalhe sobre a ocorrência de cartilagem aqui, tá? Na estrutura, por exemplo, aqui do septo nasal, do nariz, beleza? Bom, então ele também vai desenvolver aí essa função estrutural, essa função de sustentação, tá? Então a cartilagem aí ajuda aí a sustentar a forma do nosso nariz, das nossas orelhas, tá? Ela atua também na formação dos ossos. Muitos ossos, eles advêm do processo de ossificação de cartilagens, porque durante o período embrionário, a maior parte do nosso esqueleto ele é cartilaginoso. E aí, pouco a pouco, ele vai ossificando, tá? E atua aí na proteção de órgãos, como eu falei para vocês. As principais células que acontecem nesse tecido cartilaginoso, nós temos os condroblastos, que se transformam em condrócitos, aqueles que eu mostrei lá na figura para vocês. Já expliquei para vocês que condroblasto, esses sufixos blastos e esses sufixos citos se referem praticamente às mesmas células, só que quando ela está no estado mais jovem, a gente chama de condroblasto, e quando ela está no estágio adulto, a gente chama de condrócitos, tá? Mesma coisa, os fibroblastos, os fibrócitos, tá bom? Ou seja, é o estágio final daquela célula. Além disso, nós temos as células condrogênicas ou condrógenas. Essas células, elas existem no pericôndrio, que é aquela membrana que envolve as cartilagens. O
pericôndrio eu citei para vocês na aula de tecido conjuntivo propriamente dito. Ele é um exemplo de tecido conjuntivo propriamente dito, denso, do tipo não modelado. Tanto o pericôndrio quanto o periósteo. Então, o pericôndrio, ele reveste a cartilagem e o periósteo, ele reveste os ossos. Essas células condrógenas ou condrogênicas, são elas que originam novos condroblastos, por exemplo. Só que a quantidade é muito pequena. Isso faz com que muitos autores considerem o tecido cartilaginoso sem capacidade de regeneração. Na realidade, é baixíssima, tá? A capacidade de regeneração. É por isso que, por exemplo, aqueles lutadores, né, lutadores de MMA, como o Vitor Belfort, o Anderson Silva, eles, pela prática desportiva deles, tá? Daquele roça-roça com o chão das orelhas ou com o próprio corpo do adversário, aquilo vai lesionando as cartilagens dele, né? E aí eles passam a apresentar aquela orelha bastante deformada. Por quê? Porque como a cartilagem ela tem pouco poder de regeneração, termina ali as células secretando muitas fibras no lugar de novas células. E aí a orelha modifica-se. E aí você percebe de longe, né, a orelha de um praticante de jiu-jitsu, de MMA. Deixa eu ver aqui se eu encontro uma figurinha dessa para mostrar aqui para vocês. Ah, rapidinho aqui, deixa eu só parar um pouquinho aqui de compartilhar. Vou procurar aqui uma figura. Ver se eu acho aqui as orelhas deles. Rapidinho. Quem acompanha esses esportes, né, sabe do que eu estou falando. Eu coloquei aqui, já apareceu, orelhas de lutador de jiu-jitsu. Olha aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí como é que ficam as orelhas deles. Estão vendo? Ó? Por quê? Porque aqui é cartilagem, tá? E aí, como eles vão lesionando essa cartilagem, a cartilagem não se regenera, e aí as células, né, os fibroblastos, eles ficam, né, porque a cartilagem é coberta pelo pericôndrio e coberta pela pele. Então, tanto ali as células do pericôndrio, né, os fibroblastos, ficam, porque você encontra fibroblastos no pericôndrio, ficam secretando muitas fibras de colágeno e outras fibras, tá? E aí cria essa massa de fibras que deixa toda deformada a orelha, né? E isso aqui é irreversível, tá bom? Isso aqui é irreversível. Então, eles ficam com as orelhas desse jeito, fruto aí, né, da sua atividade esportiva e advento aí da cartilagem, ela não ter o poder de regeneração como tem os ossos. Beleza? Vou voltar aqui para nossa aula. Bom, e aí nós temos aí diversos tipos de cartilagem no nosso corpo. Então nós temos, por exemplo, a mais comum é a chamada cartilagem hialina, tá? Essa cartilagem hialina, ela é a mais ocorrente no nosso corpo. Ela possui aí uma matriz homogênea,
composta aí em quantidades parecidas de colágeno e condrina, tá? Mais ou menos 50% para cada. Ela ocorre em diversas partes do nosso corpo. Ela ocorre na laringe, né, nos anéis da traqueia aqui, ó, a traqueia, ou seja, de órgãos respiratórios. Então, na laringe, na traqueia, nos brônquios, ou seja, os pontos de passagem de ar que tem que ficar terminantemente abertos para o ar poder passar. Então, por isso que eles têm essa estrutura de sustentação formada por essas cartilagens. Ela ocorre também na extremidade dos ossos, nas articulações, nas extremidades das costelas, no embrião, né? Ocorre também ali na tuba auditiva, que é um canal de ligação entre a nossa orelha e a nossa faringe, a nossa garganta. Já tiveram aquela sensação, por exemplo, de ouvido entupido, quando estão subindo, descendo de avião, ou subindo, descendo um prédio, ou na estrada mesmo, subindo o morro, descendo o morro. Você sente aquela sensação de estar com o ouvido entupido. Então, aquilo ali é quando há uma diferença de pressão entre o ar externo e o ar dentro do nosso ouvido médio. E aí, quando você engole ou mastiga, você sente aquela sensação de alívio, tá? É justamente porque você contrai os músculos e aí aquele ar que estava pressionando o seu tímpano, ele sai para a sua garganta através da chamada tuba auditiva, chamada de trompa de Eustáquio, que também tem reforços dessa cartilagem mais comum aí, que é a cartilagem hialina. Nós temos também a cartilagem elástica. Ela é a mais flexível de todos, porque ela tem aí uma boa quantidade de elastina, mais ou menos 50% de elastina. Tá? Isso dá o aspecto mais flexível para ela. Então, ela ocorre aqui, por exemplo, no pavilhão auditivo, tá? Chamada orelha externa. Ela ocorre também no nariz, né? Ela ocorre aí na epiglote, tá? E a trompa de Eustáquio. A trompa de Eustáquio, na verdade, ela é cartilagem elástica, né? Cartilagem elástica. Professor, Ah, aí, por exemplo, se uma pessoa fura a orelha nessa parte de cima que a gente tem essa cartilagem mais durinha, caso tenha uma infecção, vai acontecer a mesma coisa que acontece com as orelhas dos lutadores? Vai ficar tipo aquele negócio, aquele conjunto de fibras? pode acontecer, né? Principalmente se a pessoa, por exemplo, desistir, né, de ter isso aí e retirar, né? Retirar. Pode acontecer se o material aqui for um material que começar a reagir com o corpo, né? Então a pessoa pode ter algum tipo de alergia, ou a pessoa decide retirar, né? E aí no lugar ali, os fibroblastos também secretarem, eles vão secretar essa massa aí e ficar inchado igual aquelas, né? Ficar parecido com aquelas orelhas dos lutadores lá de jiu-jitsu. Então, toda vez que for fazer, colocar aí um adereço desse, né? Lembrar aí dos riscos, tá bom? De se colocar e se depois a pessoa desistir, resolver retirar, né? E se deixar não colocar outro, então aquele lugar ali vai ser preenchido aí por aquelas fibras. E aí vai formar aquela massa ali, né? Que em alguns casos pode até crescer muito, que chama de queloide, né? E aí às vezes tem que fazer alguma cirurgia plástica ali para corrigir, tá? Os lutadores não fazem porque não adianta, que eles continuam praticando a atividade constantemente, né? Por isso que eles não fazem a cirurgia plástica. Quando tiverem aposentado em final de carreira, pode ser que eles façam. E agora não adianta fazer a cirurgia e continuar praticando a mesma atividade desportiva. Ok? Ok. Então a cartilagem elástica ela ocorre aqui na epiglote, né? A epiglote é ela que fecha a passagem de ar, né? Na hora que a gente vai deglutir o alimento.
Então, tem 2 videozinhos aqui que mostram isso, ó. Tá aqui a passagem para a traqueia, né? E aqui está a epiglote apontado pela seta, tá? Então, a epiglote aqui, ó, nesse outro videozinho, mostra o papel essencial dela na hora de engolir o leite, ó, deixa passar. Às vezes o que acontece é que crianças gorfam muito, né? Ou seja, tem muito problema de refluxo. E aí esse líquido que está no estômago pode voltar e aí entrar pelaquela passagem do ar ali, né? Nós temos vários casos de crianças que morrem sufocadas pelo próprio alimento que foi ingerido, tá? Por causa que, no caso aí, como vem de, quando você, quando a criança engole, automaticamente fecha a glote. Mas quando vem de baixo para cima, vai encontrar ela aberta. Então, pode ocorrer esse engasgo aí e descer para os órgãos respiratórios e causar um sufocamento. Por isso que os pais têm que ficar bem atentos, né? É recomendado até a criança ela ser colocada no berço de ladinho, dormir de ladinho, para que caso ocorra esse refluxo do leite, ele volte e saia pela garganta e ela não vá para a traqueia, né? Então tem que ficar bem atento e passar um tempo com a criança depois dela tomar um leite, passa um tempo com ela na posição dela ficar em pezinha para que facilite a digestão e diminua a chance de ter um refluxo. Colocar para rotar, né, tudo mais. Bom, então nós temos a cartilagem hialina, que é a mais comum. Nós temos a cartilagem elástica, que é a mais flexível. E nós temos a cartilagem fibrosa, chamada também de fibrocartilagem. Essa é a mais resistente de todas. Por quê? Porque ela tem mais colágeno. Ela chega a ter 90% de colágeno. Isso torna ela capacidade de suportar altas pressões. Por isso que ela ocorre em regiões que recebem muito impacto. Por exemplo, nos discos intervertebrais. Tá? Então, entre as nossas costelas, nós temos os discos de cartilagem, que funcionam aí como amortecedores de impacto. Ocorre também entre os ossos da bacia, o ilho, o isquio e o pubis, tá? E ocorre também aí, ocorre também no menisco, né? Nos meniscos e pontos de ligamento dos tendões, né? Pontos de ligamentos dos tendões e ligamentos, ou seja, ali nas articulações, tá bom? Só um minutinho, que tem uma pessoa batendo aqui em casa. Carla, abre ali, acho que é a mamãe. Bom, aqui que eu falei para vocês, né? A cartilagem do menisco, que fica aí no joelho. Bom, ela normalmente jogadores de futebol costumam ter lesões nessa região. Eu tenho uma atividade muito impacto para os joelhos, né? Atletismo também, e às vezes essa cartilagem começa a deteriorar, e aí vai soltando alguns pedacinhos, né? E aí inflama, e aí tem que fazer uma cirurgia, chamada de artroscopia, para aspirar esses restos de cartilagem que se desprendem devido ao trabalho excessivo na prática esportiva. Bom, aqui são os discos intervertebrais, ó, que ficam aí entre as vértebras, tá? Essa cartilagem, se ela se desgastar, o osso vai começar a ferir aqui, a machucar a medula espinhal,
que faz parte do nosso sistema nervoso central e é muito sensível, que é quem leva e traz informações do encéfalo para o nosso corpo, faz parte do nosso sistema nervoso central. E aí provoca um quadro aí de dores fortes, chamado de hérnia de disco, provocado pela destruição dessa cartilagem. Ok? Tá bom? Bom, e aí chegamos no tecido conjuntivo ósseo. O tecido conjuntivo ósseo se diferencia aí do cartilaginoso por ter uma matriz extracelular de caráter mais rígido, mais duro. Então, aqui nós temos uma figura da disposição do tecido ósseo. Você vê a formação os osteócitos, eles se dispõem assim de forma concêntrica. Então, um corte de tecido ósseo vai aparecer assim, tipo esses furacões, como se estivesse aqui tendo uns redemoinhos, uns furacões, que é porque os osteócitos, que são as células ósseas, eles se dispõem assim, na forma concêntrica, vão formando esses anéis aí, tá? Então, nós vamos mostrando pouco a pouco aí a ultraestrutura de um osso. Está aqui o periósteo, que é a camada equivalente ao pericôndrio. O periósteo também é formado por tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo denso, não modelado, tá? Aqui nós temos uma parte mais compacta do osso. Você vê que passam vasos sanguíneos por aqui, tá bom? Então, você vê que é preciso esclarecer a diferença entre tecido ósseo e osso. Osso é um órgão. Por que o osso é um órgão? Porque tem mais de um tipo de tecido. Então, aqui no periósteo eu tenho tecido propriamente dito. Aqui eu tenho tecido ósseo. Eu tenho sangue. Eu tenho nervos, tecido nervoso. Então, o osso, no seu conjunto completo, ele é um órgão, tá? Na organização aqui da anatomia humana. E tem essa outra parte aqui, que é a parte mais esponjosa. A parte mais esponjosa, mais cheia a parte mais porosa do osso, tá bom? A gente vai ver esses detalhes aí durante a aula. Bom, quais são as características desse tecido ósseo? Então, eles são inervados e vascularizados. Isso é extremamente o contrário do tecido cartilaginoso. Matriz extracelular rígida. Essa matriz ela é composta por uma parte orgânica, representada aí pelo colágeno, e uma parte inorgânica, representada aí por fosfatos e carbonatos de cálcio e magnésio, servindo aí de reservatório dessas substâncias, principalmente aí reservatório de cálcio, tá? Ele atua aí na nossa sustentação e proteção de órgãos. Nosso esqueleto é um esqueleto ósseo. Atua também como reserva energética. A gente vai ver que dentro do osso nós temos muitos adipócitos. Até já comentei com vocês na aula de tecido adiposo. É o popular tutano. E é onde ocorre a síntese das células sanguíneas. Processo que nós chamamos de hematopoiese. Então, as hemácias, as plaquetas, os leucócitos, eles são produzidos dentro dos ossos, dentro da chamada medula óssea vermelha, que eu vou demonstrar para vocês. Bom, essas são as principais células ósseas. Nós temos as células osteogênicas, representadas aqui pelo número 1. Essas células elas ocorrem no periósteo e no endósteo. É porque o osso ele é oco. Então, ele tem uma camada por fora, que é o periósteo, e uma camada por dentro, que é o endósteo. É onde você tem essas células osteogênicas, que originam qualquer uma dessas outras células. Então, ela atua na regeneração do tecido. Só que o tecido ósseo, por passar vasos sanguíneos, nervos, e ter as células osteogênicas, ele é um tecido totalmente regenerativo. Então, tal que nós temos aí fraturas e elas são corrigidas naturalmente pelo nosso corpo.
falando lá dos lutadores de MMA, né? Teve o Anderson Silva, que fraturou 2 ossos da perna num chute que ele deu lá. Fraturou a tíbia e a fíbula e hoje está aí, andando para cima e para baixo, lutando, porque o osso é uma estrutura totalmente regenerativa, diferentemente da cartilagem. Então, nós temos aí as células osteogênicas, né? Nós temos a número 2 aqui, que são os chamados osteoblastos, são essas células cúbicas aqui, elas que produzem a matriz, tá? Nós temos aqui os osteócitos, que são os osteoblastos mais à frente, desenvolvidos, tá? Eles já são fixos e são cheios de ramificações, tá? São achatados, cheios de ramificações e se dispõem de forma concêntrica. São eles que atuam na manutenção da matriz extracelular. E essa célula 4 aqui, multinucleada, são células móveis, tá? Fagocitárias, e elas têm a função de reabsorver a matriz extracelular. Elas fazem o contrário dessas aqui, dessas duas aqui. Enquanto essas produzem e as outras mantêm a matriz, essas daqui elas destroem a matriz. Aí você me pergunta assim, professor, por que que tem uma célula que destrói a matriz extracelular? É justamente por causa do cálcio, né? Do cálcio, do magnésio. Então, o osso, ele funciona como um reservatório de cálcio, que é um mineral extremamente importante. Participa da coagulação sanguínea, participa da contração muscular, participa do impulso nervoso. A gente vai falar sobre ele no tecido muscular, tecido nervoso. Então, quando falta cálcio, nós ativamos essas células aqui, chamadas de osteoclastos, que destroem um pouquinho a matriz para liberar o cálcio para o sangue. Eu vou mostrar esse balanço para vocês. Tá? Bom, como eu falei para vocês, o osso é revertido por fora pelo periósteo e por dentro pelo endósteo. Tá? Porque o osso ele é oco. Tá bom? Então, ele tem uma capa de tecido conjuntivo propriamente dito por fora, que é o periósteo, e uma capa de tecido conjuntivo por dentro, que é o chamado endósteo, onde estão as células que regeneram o osso, as chamadas células osteogênicas, essas que eu mostrei aqui para vocês, essas células 1. Bom, isso faz com que o osso, né, ele tenha uma função de se remodelar. Então, os dentes são estruturas ósseas. Os dentes são estruturas ósseas e que podem ser remodelados. Então, por exemplo, os aparelhos ortodônticos, muita gente pensa que eles vão empurrando dentro para dentro. Na realidade, não é isso. Eles vão desconstruindo o osso de um lado e construindo do outro. Na realidade, não é nem eles só servem de estímulo. Quem destrói a matriz de um lado são os osteoclastos, são essas células aqui que eu vou já mostrar nesse videozinho, enquanto do outro lado, os osteoblastos sintetizam uma nova matriz. E aí vai folgando o aparelho, aí você aperta mais um pouquinho para ir continuando. Então, na realidade, o osso ele não vai entrando assim na carne, né? Se afastando. Ele vai sendo destruído de um lado e sendo produzido de outro, pouco a pouco, até ele ficar na posição, né, correta. Olha só o que os osteoclastos fazem nesse videozinho que mostra eles, né, destruindo aí a matriz extracelular, tá? Ou para liberar o cálcio para o sangue, ou, no caso aqui, para consertar aí a forma dos dentes. Olha aí os osteoclastos. Estão destruindo a matriz de um lado, a parte do dente que está saliente. Enquanto do outro lado, essas células azuis são os osteoblastos. E aí eles vão reconstruindo aí uma nova matriz do outro lado. Então, eles têm ações antagônicas.
E aí já é adulto, chamado de osteócito. Aí está falando que a matriz tem uma parte orgânica, que é o colágeno, e uma parte inorgânica, que são os fosfatos e carbonatos de cálcio e magnésio, né? Bastante interessante isso aí, olha só. Aqui também está mostrando um videozinho falando dessa remodelagem aí, devido à ação antagônica dos osteoclastos e os osteoblastos. Ah, então está aí o aparelho sendo aplicado. Nesse caso aí, ele tem a função de juntar os dentes, ó. Sempre assim, destrói de um lado, produz do outro. Destrói de um lado, produz do outro. E aí vai, tá? Olha como é essa arcada dentária aqui. Então, vejam, né, o progresso feito aí pelos aparelhos ortodônticos, consertando totalmente a arcada dentária, tá? Isso só é possível devido ao grande poder, tá? Ao grande poder aí de regeneração, tá? Não é preciso fazer cirurgia aí, tá bom? Então, o que vai envolver aí cartilagem aí envolve procedimento cirúrgico. Corrigir, por exemplo, o nariz, né? Rinoplastia tem que ser por cirurgia. Se fosse uma estrutura óssea, não precisaria, porque o osso, ele é uma estrutura que é remodelado. Então, olha só aqui que eu estou falando para vocês. Aqui existe um balanço de cálcio, né? O que que acontece? A taxa de cálcio no nosso sangue é de 9 a 11 miligramas por 100 ml de sangue. Então, de manhã, vocês tomarem aí café com leite. O leite, comer um queijinho. Leite tem muito cálcio. Então, a taxa de cálcio no seu sangue aumenta. Aí, o que que acontece? Essa glândula aqui, rosinha, chamada de tireoide, ela libera um hormônio chamado de calcitonina. Essa calcitonina ela vai ativar os osteoblastos, que vão pegar esse cálcio do sangue e jogar na matriz óssea, para diminuir a taxa de cálcio que estava alta, porque você acabou de tomar leite. E esse valor tem que ficar dentro desse intervalo aqui. O contrário, vamos supor, você tomou café e aí está 4, 5 horas sem se alimentar, está em jejum. E o seu corpo continua precisando de cálcio. Então a taxa de cálcio tende a cair. Não cai por quê? Aí essas outras glândulas aqui, chamadas de paratireoides, que ficam ao lado da tireoide, são menorzinhas, são 4, esses círculos aqui são as paratireoides, elas liberam outro hormônio chamado de paratormônio. E aí ele vai ativar os osteoclastos, que vão destruir a matriz extracelular, liberando o cálcio para o sangue. Então, todo dia você está controlando essa taxa de cálcio aí no seu sangue, uma hora liberando calcitonina, outra hora liberando paratormônio, para manter essa taxa de cálcio nesses níveis aqui, de 9 a 11 miligramas. Por quê? Porque nós precisamos de cálcio constantemente, tá? Contração muscular, tecido nervoso precisa de cálcio constantemente, tá bom? Assim como precisa de glicose, precisa de cálcio, tá? Então, esses dois hormônios aqui, eles são importantes e vocês vão voltar a estudá-los, né, o ano que vem na fisiologia humana, na parte de sistema endócrino. São hormônios importantes e que tem a ver aqui com a nossa aula por causa aí do controle, né, o controle do cálcio. Bom, e aí nós temos, né, os casos de formação óssea. A maior parte dos nossos ossos, eles são formados, né, por uma ossificação endocondral, chamada também de intracartilose, ou seja, onde a cartilagem é substituída por osso. Isso ocorre aí, por exemplo, na formação dos nossos ossos longos e os ossos curtos. O fêmur, por exemplo, vem desse tipo aí. Já outras ossificações, elas ocorrem a partir de tecidos conjuntivos propriamente ditos. É a chamada ossificação intramembranosa ou conjuntiva. Ela ocorre na formação de ossos chatos, como a patela,
né? A rótula que fica ali no joelho, e na parte da caixa craniana, da chamada moleira, né? Toda criança nasce com a parte da caixa craniana não fechada, que é para facilitar o parto. E aí, depois de 6, 7 meses, aquela caixa craniana ela fecha. Então, ali é um tipo de ossificação que ocorre dentro de um tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Professor, qual é a mais comum? É a endocondral. A maior parte dos nossos ossos vem da transformação de cartilagens em osso durante o nosso processo de embriogênese, de desenvolvimento, tá bom? Então, a gente fica por aqui, pessoal. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso esqueleto. Apresentar aí alguns ossos para vocês, tá? Que também é importante, ok? A gente vai dar essa paradinha aqui. Segundo o expedito, eu vou pegar o quinto horário novamente, né? Vou só confirmar aqui com ele. Quinto horário é aula de quê? Deixa eu ver aqui. Física 1.